Meus amados irmãos, abramos no livro de Daniel, no capítulo 6. E nesta noite nós encerraremos esta pequena série sobre este livro. Os irmãos se lembram que nós estamos aqui tratando sobre essa batalha que existe entre os filhos do reino da luz e o império das trevas. Nós estamos tratando aqui sobre a hostilidade do reino deste mundo contra os eleitos de Deus. E temos visto como este desenrolar sempre demonstra e aflora a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus em Cristo Jesus. Não obstante o fato de que somos pecadores, erramos e muitas vezes atrapalhamos, mas o Senhor é bondoso e Ele mesmo cumpre a sua palavra em nós. Então, para nós, de fato, é uma alegria. No sábado, pela graça do Senhor, nós vimos Daniel capítulo 2, onde ali vimos o desenrolar da história, vimos o desenvolvimento e a queda de muitos reinos, mas vimos a eternidade do reino de Cristo. E vimos como o reinado de Cristo há de suplantar, destruir e apagar completamente da memória todos esses impérios que se levantaram neste mundo. Nós vimos hoje pela manhã, no capítulo 3, a forma como o Estado, e esse Estado representado por Nabucodonosor, se levanta contra a igreja por meio daquilo que nós poderíamos denominar como idolatria política, ou idolatria do Estado, ou idolatria do governo. E vimos a forma como, de fato, o Senhor conduziu aqueles 3 jovens que foram vencedores por causa da presença do Senhor. Então, sábado vimos que o Senhor reina, Ele é soberano sobre tudo. Hoje de manhã vimos o Senhor se faz presente no nosso meio, Ele está conosco. E hoje pela noite nós falaremos mais uma vez sobre a ira do reino do mundo contra o reino de Deus, em Daniel capítulo 6, de 1 a 28, onde nós veremos que o Senhor, este que é soberano e vencedor, este que está no meio de nós, é o Deus que nos livra da morte, é aquele que nos salva por meio de Cristo Jesus. Os irmãos se lembram que sábado eu falei sobre um paralelismo que existe nas narrativas aqui trazidas. Por exemplo, o capítulo 2 está paralelo ao capítulo 7, quando temos ali a fala sobre os reinos deste mundo e, obviamente, a vitória do Senhor. O capítulo 4, ele vai estar paralelo com o capítulo 5, porque o capítulo 4 fala da vergonha de Nabucodonosor e o capítulo 5 fala da derrota do rei caldeu Belsazar, quando ele é destronado. E o capítulo 3, que vimos hoje pela manhã, tem o seu paralelo aqui no capítulo 6, conforme nós veremos, quando no capítulo 3 fala da libertação de Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, e aqui nós veremos o livramento de Daniel, ou chamado também aquele que é servo do Senhor. Portanto, façamos a leitura de Daniel capítulo 6, e vamos, portanto, entender essa porção da palavra tão significativa para nós como igreja. O Senhor Deus é aquele que nos livra da morte. Daniel capítulo 6 nos diz: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores,
concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e senão que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem concedido bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Exaltamos o Teu santo nome por mais uma vez ouvirmos a Tua voz pela leitura solene da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, pedimos para que Cristo fale a nós nessa noite mais uma vez, que não seja a parca, fraca voz do pregador,
mas que seja a fortaleza da Tua palavra, Senhor, a alcançar o nosso coração e a nossa mente. Quebranta-nos e edifica-nos, Senhor, desafia-nos e encoraja-nos, ó Pai, consola-nos. Esse é o nosso desejo. Por isso, ilumina nossa mente para que entendamos a Tua palavra e aquece o nosso coração para com alegria recebê-la e vivê-la para a Tua glória. Faz isso, meu Pai, faz isso, meu Senhor, por favor, por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo e fiel sacerdote, o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Como eu disse, meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 6 um paralelo com o capítulo 3. E de fato, podemos perceber claramente que o desenrolar de toda a narrativa nos lembra o que aconteceu lá no capítulo 3, na fornalha de Nabucodonosor. Só que há algumas peculiaridades que diferem o capítulo 6 do capítulo 3. Essas peculiaridades são, primeiro, agora nós não estamos mais no reino da Babilônia, nós estamos aqui no reino da Média Pérsia, porque, obviamente, o último rei caldeu, Beltesazar, ele morreu, ele foi suplantado, e agora nós temos Dario, que se institui como o grande imperador daquele reino. O outro aspecto que nós precisamos também entender é que no capítulo 3, nós temos ali os companheiros de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Daniel não está presente, mas aqui nós temos a presença de Daniel e a ausência de Ananias, Azarias e Misael. No capítulo 3, nós não podemos ter, com certeza, o acontecido para a ausência de Daniel, mas aqui se torna um pouco mais fácil, embora seja especulativo. Talvez esses 3 jovens tenham morrido, ou eles tenham sido levados para outras regiões, ou mesmo ter voltado para a Palestina. Mas o que nós sabemos aqui é que apenas Daniel, de fato, está nesta narrativa. Um outro aspecto também interessante a se pensar é que no capítulo 3 há uma lei que obriga as pessoas à falsa adoração. Ou seja, lá Nabucodonosor não impede ninguém de adorar quem quer que seja, mas ele obriga que as pessoas adorem a sua imagem. Aqui não. Aqui nós não temos a obrigatoriedade de se adorar quem quer que seja. Aqui se proíbe a verdadeira adoração no contexto de Daniel. Lá eles poderiam adorar a Deus, mas tinham que adorar a estátua. Aqui não há estátua nenhuma para se adorar, mas era proibido adorar ao Deus verdadeiro. Um outro aspecto que também nós encontramos é que a perseguição no capítulo 3, ela é mostrada através do fogo, porque é uma fornalha de fogo. Aqui nós temos os leões. E sabemos que tanto o fogo quanto os leões são um símbolo de fato daquele que nos persegue, daquele que tenta nos destruir. E é claro que já podemos fazer uma aplicação direta desta perseguição contra a igreja. Há um outro aspecto também, é que lá Nabucodonosor, ele se encheu de fúria e ele demonstrou o seu ódio voraz contra a igreja, contra aqueles 3 jovens. Aqui nós encontramos um soberano que é solícito, que é amigo e que se entristece com todo o acontecimento na vida de Daniel, portanto na vida da igreja de Cristo. Lá é o grande inimigo, aqui é o amigo. Mas nada muda, porque nós percebemos que na soberania do Senhor o desenrolar se dá para mostrar a nós lições preciosas de que estamos numa guerra, ainda que um soberano se apresente como um amigo. Nós temos um Deus em quem confiar e temos um reino inabalável que há de vencer todas as coisas. E de que maneira essa narrativa ela vai nos apresentar esse desenrolar? Veja que ela começa do verso 1 ao verso 5, começa a demonstrar o bom testemunho de Daniel. Ou seja, o bom testemunho do servo de Deus. Veja que aqui a narrativa mostra que Dario, ele tem uma preocupação, ele quer nomear alguns governadores sobre as províncias.
E sobre esses governadores, ele quer fazer Daniel o número 1, ou seja, Daniel, que fazia parte do conselho dos carex, que é traduzido por governadores. Dario queria colocá-lo acima de todos, porque há o reconhecimento da sua competência, honestidade e fidelidade. Por que Dario está fazendo isto? Porque o império é muito vasto, e de fato ele assumira o trono de um outro império, que era o babilônico. E ele deveria ter o controle de todas essas províncias, não apenas para evitar rebeliões, mas principalmente para receber os tributos, e que não houvesse desonestidade ou corrupção neste processo. Ou seja, essas províncias mandavam o seu imposto, o seu tributo, e ele então deveria ter certeza de que esses tributos chegariam ao palácio. Então ele começa a nomear conselhos, e esses conselhos eles vão afunilando até chegar aos governadores, ou como eu disse, a expressão lá é carex, ou seja, aqueles que dominam sobre muitos, e dentre eles ele quer colocar Daniel acima de todos. E aí, quando nós temos esse reconhecimento, tanto do imperador quanto dos colegas de trabalho de Daniel, isso de fato suscita a inveja dos seus pares. É interessante perceber porque esses colegas invejosos, eles reconhecem o testemunho de Daniel. Eles dizem assim: olha, nós não conseguimos encontrar nada na vida deste homem. Podemos fazer uma devassa, mas não há nada que encontrar. Precisamos achar um caminho para que ele possa ser derrotado. E aí no verso 5 nos diz com toda clareza: a única forma de atingir esse homem é atacando ao seu Deus e à sua lei. Irmãos, aqui cabe-nos uma reflexão. Porque nós precisamos entender que somos chamados para adorar a Deus, glorificar o seu nome em todas as instâncias da nossa vida. Vocês duvidam que esses colegas de Daniel não fizeram uma devassa na sua vida? Não fizeram uma investigação pequena, bastante detalhada, para achar algo que pudesse condená-lo? Mas é impressionante porque a palavra do Senhor nos mostra que eles não encontraram absolutamente nada. E é claro que aqui o contexto maior é de trabalho, ou seja, ele, Daniel, como trabalhador, ele era exemplar. E é claro que aqui nós sabemos que ele era exemplar, não porque ele mesmo assim agia, mas porque ele amava e temia a Deus. Ou seja, o trabalho estava inserido na sua vida de adoração. E aí, amados, cabe-nos refletir sobre isto. Nós somos trabalhadores. E o que as pessoas pensam a nosso respeito? O que as pessoas sabem a nosso respeito? Será que elas podem dizer que somos fiéis, honestos, probes, que cumprimos o nosso trabalho e que nada pode nos atacar, a não ser que esse ataque seja a nossa convicção de fé? Você já pensou se alguém fizesse uma devassa na sua vida e soubesse todos os segredos dos seus atos e publicasse isso nas mídias sociais? Qual seria a sua reação? Como você receberia isto? E portanto, amados, é importante entender que o bom testemunho dos servos do reino de Deus devem manifestar esse amor que temos ao Senhor. Veja, eu não estou aqui falando do comportamento como um fim em si mesmo, ou trazendo aqui afetação meramente moral, ou seja, sendo moralista, não. Eu estou falando de sermos servos do Senhor, amarmos a Deus profundamente, e com isso, sermos santos naquilo que realizamos no nosso trabalho. Seja eu o patrão, seja eu o empregado, esteja eu em posição de autoridade, esteja eu em posição de serviço,
eu preciso ser o melhor no meu trabalho, na minha escola, na minha vida, por amor a Deus e para que Ele seja glorificado. E de fato, amados, não havia nada contra ele, a não ser que eles utilizassem a própria lei de Deus para criar em Daniel uma situação difícil e criminosa diante do reino. E é exatamente isso que acontece. Do verso 6 ao verso 9, nós vamos encontrar o reino deste mundo se levantando contra o servo de Deus e criando armadilhas na sua própria fé, na sua própria convicção, na sua própria vida de santidade, para tentar derrotá-lo. Veja, há uma armadilha construída no meio da mentira e corrupção. Eles chegaram ao rei e disseram assim: ó rei, vive para sempre. Todos os governadores, todos os sátrapas, todos os líderes querem trazer a você uma opção, para que num prazo de 30 dias, ninguém se dirija a quem quer que seja, a não ser a ti, ó soberano. E é claro que os irmãos sabem muito bem que no passado, na antiguidade, os imperadores, sobretudo pagãos, eles eram tidos como um tipo de divindade na terra. E eles disseram: e se isso for quebrado, que eles sofram de fato a punição devida nisto. É claro que o texto não traz esse detalhe, mas nós podemos inferir por aquilo que está escrito. Dario disse: que bom, se todos concordam. E isso inclui Daniel, porque Daniel era um dos principais. Se de fato todos concordam, eu acho isso interessante. Então eu vou assinar esse interdito. Um detalhe aqui: há uma diferença entre a Média Pérsia e a Babilônia. Porque na Babilônia, todo o poder em absoluto estava concentrado no rei. O rei poderia determinar algo e depois derrubar essa determinação. Ele podia fazer isso. Ele era o soberano sem limites. Não havia nada que pudesse impedir a sua autoridade. Mas a lei da Média e da Pérsia era diferente. O rei de fato tinha autoridade. Mas quando ele sancionava isso num documento e assinava, nada podia revogar, nem ele mesmo como imperador. E é claro que os seus asseclas sabiam disso. E aqui então eles criam um crime. Esse crime é um crime de lesa majestade. Ninguém podia afrontar pelo período de 30 dias ao rei em busca de um outro Deus que não fosse o seu próprio trono. E o próprio rei, como eu disse, pensava ser unânime entre os seus líderes. E aí veja que aqui nós temos a criminalização daquilo que a Escritura nos ordena. Eles criminalizaram aquilo que Deus ordena na Escritura Sagrada. Agora vejam que a reação de Daniel é a mesma reação que nós encontramos nos seus 3 amigos diante de Nabucodonosor. A reação da virilidade, a reação da coragem, a reação daquele que coloca no seu coração a prioridade em buscar ao Senhor. Ainda que fossem eunucos, mas eles demonstram com muita clareza a virilidade de alguém que de fato tem convicção no Senhor. E o que a Escritura nos diz é que Daniel, assim que soube da lei, ele sobe, abre as janelas e busca Deus em oração. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa atitude de Daniel, nós não estamos aqui vendo alguém que pode ser preso, pode ser perseguido, pode perder o emprego, pode ser banido. O que nós estamos vendo aqui é alguém que na sua atitude vai morrer. Eu fico pensando se fosse um de nós. A
gente como bom brasileiro, né, poderia dizer o seguinte: ah, Senhor, são 30 dias só, né? Só 30 dias. Então, dá para aguentar aí, a gente passa 30 dias, depois de 30 dias volta de novo, né? Nós nos reunimos e podemos adorar ao Senhor. Ou então poderíamos até dizer: não, eu sou crente, eu não iria fazer isso, mas agora eu vou fechar as janelas, vou lá para o porão, onde ninguém me vê, e ali eu busco ao Senhor. Ó Senhor, Tu que vês todas as coisas, estou aqui, meu Pai, te buscando em oração. Esse camarada aí proibiu, mas eu estou aqui te buscando. Poderia ser feito isso também. Poderia-se buscar ao Senhor nos porões, buscar ao Senhor de maneira escondida, mas nós vamos descobrir que Daniel, ele não apenas deposita a sua confiança no Senhor em oração, mas ele manifesta a sua fé publicamente. Ele não esconde nem omite, mas demonstra publicamente ao Deus que ele adora. É interessante porque nós vimos nos 3 rapazes a mesma atitude, só que lá eles falaram ao rei. Aqui Daniel, ele se comporta diante de todos. E há algo aqui que precisa ser compreendido, porque o texto nos fala que ele abre as janelas direcionadas a Jerusalém, e ele ora ao Senhor como lhe era de costume 3 vezes ao dia. A pergunta que deveríamos fazer é: por que Daniel ora em direção a Jerusalém? E por que ele não abre mão disto? Por que ele não faz outra coisa? Não vai orar nos porões, em outro lugar, mas ele vai orar no lugar mais alto, com as janelas abertas e em direção a Jerusalém? Porque Daniel tinha convicção da sua rotina e da sua vida com Deus. A vida com Deus, para Daniel, era prioridade absoluta. Ah, irmãos, como isso deve certamente nos, e eu me incluo, nos envergonhar. Porque podemos dizer: meu Senhor, eu vou acordar mais cedo para te buscar. Eu vou acordar mais cedo para orar, para te buscar em oração, para estar em comunhão contigo. Mas aí na segunda-feira tem uma reunião, e aí o horário não dá, mas terça-feira, com certeza, terça-feira ocorre um outro evento no meu trabalho, do meu estudo, seja o que for, e aí não dá certo, e sempre nós penalizamos aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. Não estou dizendo que o horário em si é sagrado, devemos acordar tal horário, não é isso. O que eu estou falando é de prioridade. E Daniel tinha uma prioridade. E você sabe qual era a prioridade de Daniel? Era obedecer às Escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 36 a 39, na oração de Salomão, que naquele momento assume o papel de não apenas intercessor, mas mediador do povo, na inauguração do templo, na sua longa oração, há uma parte desta oração que diz exatamente o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidades, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Aplica justiça, Senhor, perdoa o teu povo o que houver pecado contra ti. Daniel não estava apenas tentando ostentar uma religiosidade. Daniel, ele tinha consciência do que lhe era prioridade. A sua prioridade era a glória de Deus. E certamente, pelo contexto que nós encontramos aqui, Daniel, sabedor da oração de Salomão, ele obedece o que a palavra de Deus diz.
Ele abre as janelas, coloca-se em direção aonde estava o templo, e ali ele suplica pelo povo, ele suplica por si, ele pede para que Deus aplique a justiça sobre ele e sobre todo o povo, ele roga por salvação, ele roga pela vida, ele roga pelo restabelecimento do povo de Deus, da igreja do Senhor. Pelo contexto que nós encontramos aqui, Daniel possivelmente não estava apenas orando por si. Ele não estava dizendo, ai meu Senhor, e agora essa lei, o que fazer? Ele até poderia estar incluindo esse tema. Mas a prioridade dele era a glória do Senhor. E ele sabia que este povo, tendo sido destruído por causa do pecado, havia envergonhado a glória de Deus. E o desejo dele é que a igreja, ela cresça, ela volte novamente, o povo volte a adorar ao Senhor. Esse é o desejo de Daniel. Daniel ora para que o Senhor restaure a Israel, conforme orara Salomão na inauguração do templo. Ah, meus amados, qual é a prioridade deste servo? É a sua vida, o seu trabalho, o seu salário, o seu emprego, o seu status, sua saúde? Não. A prioridade dele é o reino de Deus e a glória devida ao nome do Senhor, excelso e poderoso Deus acima de todas as coisas. Esta era a prioridade do servo de Deus, o servo do reino da luz. Por isso nada tinha poder para impedir a atitude deste servo. Por isso aqueles homens ignóbeis, desonestos, eles vão até o rei e dizem assim, olha, você não fez o interdito? Sim. Pode revogar? Não. Então tem um aí que revogou. Quem? O judeu. Daniel. E qual é a expressão que eles usam? Ele não faz caso de ti. Isso te lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa de hoje de manhã? O que disseram a Nabucodonosor acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, eles não fazem caso de ti, sendo mentirosos. Aqui da mesma forma, usam a mesma expressão, a mesma tática da escuridão, das trevas, dizendo, ele não faz caso de ti, ó rei, ainda que Daniel fosse fiel ao Senhor, fiel ao rei, sendo um funcionário leal. Mas é óbvio que, a partir de agora, não há mais o que fazer. E veja como a Escritura Sagrada mostra o Estado, mostra o governo, mostra os reinos deste mundo como reinos que não têm poder para livrar alguém da morte. Lá Nabucodonosor se enfurece e cai como uma fera sobre a igreja. Aqui o soberano, ele está se solidarizando com Daniel, ele se preocupa com Daniel e ele usa de todas as formas para livrá-lo. Mas Daniel não é livre. E ele é colocado numa cova. Ele é colocado na cova da morte. O que é necessariamente cova dos leões? Bem, esses soberanos da Média Pérsia, eles gostavam de caçar. E o grande trunfo desses reis é quando eles capturavam vivo leões. E eles traziam esses animais para a capital, e havia, portanto, um buraco, uma cova, um lugar natural ou não, onde havia entrada, e eles jogavam então os animais ali. Isso era tapado e aquilo era utilizado também como instrumento de punição capital,
onde todos que eram condenados à morte eram jogados ali. Mas não somente isto. O leão, de certa maneira, tanto para a Babilônia como para a Média Pérsia, também era um símbolo. O símbolo do poder do Estado, o símbolo do poder do povo. E era, inclusive, visto como uma semidivindade, ou seja, ele representava aquele Estado. Da mesma maneira como Nabucodonosor vai erigir uma estátua para representar o Estado, aqui nós temos os leões. E ainda que o rei fosse solidário, fosse um amigo do Evangelho, ele não tem poder para livrar a Daniel. E Daniel é colocado numa cova da morte. E como se não bastasse, é colocado ali um selo. Eles tapam o buraco, eles tapam a gruta, eles tapam a cova, e é colocado um selo, para que nada pudesse ser alterado. Daniel é colocado na cova da morte, é selado com uma pedra, e ao selo do rei, para que nada se mude. Isso te faz lembrar alguma coisa? Se você está com a mente em Cristo, certamente isso faz com que você se lembre de um evento muito parecido. E aí, nós vamos perceber o livramento do servo e o livramento daquele que pertence ao reino de Deus. Veja que a atitude de Dario é completamente oposta à de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor olha para aquele jovem e diz assim: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Mas o que Dario faz é: Daniel, quem sabe o Deus a quem você serve pode livrá-lo. Veja que o rei, o imperador, com o seu poder tolhido, ele agora passa a depositar uma parca esperança no Deus de Daniel. E essa, de fato, é a atitude. E nesse sentido, esse rei, ele fica a noite toda em claro, ele não quer se divertir, ele está triste, porque ele está duvidoso se Deus é ou não poderoso para livrar Daniel daquelas feras. Se esse Deus é poderoso para livrar Daniel da morte, ele já está na cova, já está selada, já está com o sinete real. Ele, portanto, duvida que Deus tenha poder para livrá-lo. Mas na sua dúvida, de manhã ele vai à cova e ele pergunta: Daniel, será que foi possível o Deus a quem você serve ter livrado você? E a resposta de Daniel ao rei foi: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Foi encontrado em Daniel a justiça, foi encontrado em Daniel atos que não traziam culpa sobre ele. Agora, meus irmãos, nós sabemos que Daniel era um pecador. Ele tinha pecado diante do Senhor. Isso não significa que Daniel era puro em si mesmo e que ele, por sua própria força, ele podia ter uma vida ilibada, uma vida transparente. Mas isso aponta para a justiça de Deus sobre aquele homem. Quando ele diz: eu não tenho culpa nenhuma diante do Senhor, nem diante de ti, é óbvio que essas culpas, elas são perdoadas pelo Senhor, porque Daniel era aquele que todos os dias, por 3 vezes, ele orava em direção a Jerusalém, pedindo perdão pelos seus pecados e o pecado do povo. Ele era um homem que buscava a santificação, mas sabia que essa santificação só era possível pela obra de Deus na sua vida.
Por isso o que nós temos aqui é de fato a atuação de Deus que livra aquele homem da morte. Veja que o mesmo não ocorre com os ímpios, porque quando são jogados dentro da cova, antes que eles e seus respectivos familiares cheguem ao chão, as feras avançam, e a linguagem aqui é chocante. Seus ossos são esmigalhados nas mandíbulas daqueles leões. E meus amados, quando nós olhamos para este fato, nós nos lembramos daquilo que está a partir do verso 25. A palavra trazida por Dario é: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, diz: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus real e que livrou Daniel da morte. Por isso, quando nós encontramos aqui nas palavras de Dario o reconhecimento do Deus que é vivo e que nos livra da morte, mostra que esse Deus vivo não depende de absolutamente ninguém, Ele é autossuficiente, porque Deus não tem vida, Ele é a vida. E por isso Ele pode conceder a vida a quem Ele escolher, conforme a sua graça e misericórdia. O Deus vivo é soberano e o seu reino não será jamais destruído, mas esse reino há de prevalecer, porque Deus concede vida aos seus. É claro que a narrativa fala de um homem crente que foi jogado numa cova e foi liberto dos leões, claro. Mas isso aponta para algo muito maior, porque quando Dario fala o Deus vivo e inclui a vida, nós percebemos que ali também encontramos aquele que é o doador da vida para todos aqueles que estão entrelaçados na morte. É por isso que ao olharmos para esta cena, desde o momento em que Daniel, justo porque fora justificado pela obra de Cristo, inocente, é lançado na cova. Mas Daniel é aquele que é liberto pela obra do Senhor, e essa libertação aponta para Cristo como nosso Redentor, aquele que nos concede vida. Porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é Cristo é a vida. É dele que nós estamos falando. Veja que a inocência e o alvo da fé de Daniel, ainda que ele não compreendesse isso, porque está do lado de lá da história, mas estão totalmente em Cristo, em seus méritos, a sua obra e a sua vida. A cena que nós encontramos da cova aberta, a cena aponta para o túmulo de Cristo. Porque de fato Cristo é aquele que se faz presente por meio de um anjo, ou ele mesmo, para livrar Daniel da morte. E isso é feito diante da impotência do Estado, isso aponta para Cristo, porque no momento em que Cristo, ele caminha para o túmulo, Pilatos, a maior autoridade romana daquele lugar, de tudo fez para livrá-lo da morte. Lembra-se disso? Que Pilatos tentou de todas as maneiras livrar Cristo da morte, mas Cristo foi para a cruz e, consequentemente, foi para o túmulo.
porque o caminho para a morte em Cristo e o caminho para a cova da morte era inevitável. É por isto que Daniel obteve vida, porque Cristo deu a sua própria por ele. Mas, meus irmãos, nós também celebramos e nos alegramos, porque nós sabemos que Daniel, ele morreu no futuro. Ele não morreu ali, mas futuramente ele morreu, foi sepultado e aguarda a ressurreição. Mas o nosso Cristo, o Filho do homem, ele morreu, mas venceu a morte e ressuscitou. Daniel, ele entrou vivo naquela cova e saiu vivo, porque alguém no futuro entraria morto na cova, mas sairia vivo e ressurreto, concedendo vida a todos aqueles que são eleitos de Deus. Portanto, a tipologia que nós encontramos aqui é que o nosso Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é o Deus da vida, e Ele há de nos conceder a eternidade diante da sua presença. Por isso, meus irmãos, se esta igreja, ela é vencedora porque o Senhor Deus, Ele domina a história e Ele há de subjugar todos os reinos. Se esta igreja, ela é vencedora porque de fato o Senhor é aquele que está no meio de nós. Esta igreja é vencedora porque Cristo nos concedeu vida eterna nele. Porque se não for assim, nada faria sentido para nós como igreja de Cristo sobre essa terra. Daniel foi para a cova, fechou com a pedra, selou com o sinete da autoridade e sai vivo. Ele assim alcança, porque alguém entrou morto, a pedra foi rolada, foi colocado o selo da autoridade, mas tudo foi despedaçado, porque ele ressuscitou e saiu, e está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. E assim como na oração de Salomão, todos deveriam no exílio orar para que Deus aplicasse a sua justiça, Cristo aplica a sua justiça sobre nós, e Deus nos livra pela obra de seu Filho. O Deus vivo nos concede vida em Cristo Jesus. Portanto, quais são as aplicações que podemos trazer nessa noite para nós? Meus amados, a primeira é aquela que eu já introduzi hoje pela manhã. Ainda que haja aqueles que nós denominamos de amigos do Evangelho, o Estado sempre se levantará contra Cristo e contra o seu povo. Nós estamos numa guerra. E a nossa vitória, solução e tranquilidade no futuro não está no trono em Brasília. E não depende dele. A nossa salvação, a nossa paz, a nossa vitória, uma vida deleitosa na presença do Senhor, está no trono do céu, por meio de Cristo Jesus. E enquanto aqui estivermos, esta luta será travada quando a serpente há de morder o calcanhar, mas a igreja em Cristo há de lhe esmagar a cabeça, como igreja vitoriosa, porque Cristo assim o fez. Meus amados, a segunda reflexão ou aplicação que poderíamos trazer aqui é: a nossa fé, ela é pública. Mesmo que tudo venha em contrário, mesmo que a nossa vida
corra risco de morte, a nossa fé continua pública. Continuamos a demonstrar o nosso desejo de estar na presença do Senhor e ao mesmo tempo demonstrar essa fé. Meus amados, nós precisamos ter coragem. Nada de criarmos subterfúgios para irmos aos porões e ali adorar ao Senhor, e quando subirmos, nos apresentarmos como o Estado ou quem quer que seja, deseja que sejamos. Não, nós precisamos manifestar a nossa fé no trabalho, na escola, na rua, no shopping, em casa, em qualquer lugar que estejamos. A nossa fé precisa ser pública. Todo mundo precisa ver, ouvir e saber que eu sou servo de Deus. E nada, em absoluto, há de mudar isto. Nós no Brasil ainda vivemos uma certa liberdade, mas já existem lugares, como sempre existiu, onde crer em Cristo e professar a fé publicamente é pena de morte. E deixe-me dizer uma coisa para você, meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Este dia vai nos alcançar no Brasil, onde ser crente é morrer. Por isso nós precisamos da força de Cristo por meio do Espírito Santo, e o que nos consola é que esse testemunho não vem de nós mesmos, porque nós em nós mesmos somos covardes. Somos apegados a essa vida, somos apegados a esse mundo, mas há uma promessa do Senhor em que o Espírito Santo estaria conosco e Ele mesmo nos fortalece diante das vicissitudes, perseguições e morte nessa vida. Todos os testemunhos que nós ouvimos de servos e servas de Deus que morreram pela causa de Cristo, não fizeram isso pela sua própria força, mas por causa do fortalecimento do Espírito de Cristo na sua vida. Por isso nós não precisamos temer em manifestar publicamente a nossa fé, mesmo que dias difíceis caiam sobre nós. Mas não somente isto, precisamos publicar a nossa fé, manifestá-la publicamente, onde quer que estejamos, sem se envergonhar, e saber que se de fato nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua ajuda, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, há de nos fortalecer. Descanse nisto, meu irmão. O Senhor há de nos fortalecer no momento em que precisarmos para testemunhar da nossa fé. Por isso, quando nós olhamos para o evento de Daniel na cova dos leões, ainda que seja uma bela história, uma bela narrativa, algo que de fato aconteceu, mas esse evento transcende, e ele aponta completamente para a obra de Cristo, aquele que nos concede vida. Se nós somos uma igreja, e se nós somos vitoriosos, é porque nós temos vida, ainda que nos matem. Estamos vivificados pela obra do Senhor. Podemos até, em determinados momentos, sermos livres nessa terra, como foi na vida de Daniel. Mas o princípio geral mostra que nós já somos livres, já somos vencedores e temos vida eterna no Senhor. E é isto que nos basta. Isso se sobrepõe a qualquer outra preocupação de ordem política, financeira, familiar, seja o que for. Nós precisamos entender que não somos deste mundo. E quanto mais temos consciência da nossa peregrinação, muito mais seremos fortalecidos pelo Espírito de Deus para enfrentar os reveses dessa vida. Agora, quanto mais eu me apego a este mundo e nele vejo a minha salvação,
muito mais dificuldades eu terei no momento da perseguição. Por isso, meus amados, ao olharmos para o episódio de Daniel, podemos descansar no Senhor. O Deus vivo nos concede vitória. Como nós aprendemos até aqui, e 30 anos de existência desta amada igreja é prova disto. Deus é o dono da história. E Ele é vencedor. Deus está conosco. E Ele há de nos livrar. Deus é aquele que nos concede vida. E ainda que a morte nos cerque, estaremos vivos eternamente com Ele por toda a eternidade.